Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Radar Militar. Hoje falaremos sobre as ameaças da Venezuela contra o Brasil. Vamos explorar as recentes provocações do governo venezuelano e discutir o impacto dessas tensões nas relações entre os dois países. E se ainda você não está inscrito no canal, se inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A situação entre Brasil e Venezuela é como um jogo de xadrez, tático, estratégico e, muitas vezes, cheio de surpresas. Recentemente, a tensão escalou de maneira inesperada, com a polícia de Maduro publicando uma mensagem ameaçadora dirigida ao Brasil, que faz com que todos se perguntem, até onde essa provocação pode levar? Com uma relação marcada por alianças históricas e ideológicas, a pergunta não é apenas sobre a bravura do ditador, mas sobre o que isso significa para a política latino-americana. Afinal, o apoio de Lula a Maduro pode ter sido uma tentativa de fortalecer laços entre países irmãos, mas agora pode se transformar em um dilema que coloca a credibilidade do Brasil em xeque. Ao analisar essa crise, é essencial reconhecer que a resposta do Brasil pode não ser apenas uma questão de política externa, mas um reflexo dos valores que os brasileiros querem que sua nação represente. Esta é uma oportunidade para um reexame profundo das relações de poder na América Latina. A tensão entre esses dois países, por meio de ameaças e retóricas acirradas, pode muito bem ser um sinal de que a luta por autonomia e respeito no continente está longe de terminar. E se você pensou que essa era uma história de rivalidade simples, prepare-se para descobrir uma teia complexa de interesses e ideologias que moldam o presente e o futuro de toda a região. Recentemente, a polícia de Maduro lançou uma ameaça em redes sociais, exibindo a silhueta de Lula com a mensagem: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". Essa declaração representa um claro sinal de que as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela estão tensas. Tal provocação não só testa a imagem do Brasil, que historicamente busca um diálogo respeitoso, mas também gera uma reflexão: como a população deve se preparar para um cenário de hostilidade. Além disso, essa ameaça pode ser uma estratégia de Maduro para desviar a atenção das crises internas, como a economia e a repressão política. À medida que o Brasil analisa a situação, surge a pergunta sobre a resposta adequada: como equilibrar firmeza e diplomacia? E assim, essa tensão inicial abre caminho para explorarmos a relação histórica entre esses países, que começou com ideais comuns de autonomia e resistência ao imperialismo. A relação entre Brasil e Venezuela tem raízes profundas, que datam da era de Hugo Chávez e sua conexão com Lula. Ambos os líderes compartilhavam uma visão de uma América Latina autônoma, onde o domínio dos Estados Unidos não prevalecesse. Essa aliança foi fundamentada em ideais de esquerda, buscando fortalecer a solidariedade entre países em desenvolvimento. Em um mundo onde a política muitas vezes parece ser um jogo de poder, é inspirador ver dois líderes unindo forças para promover uma agenda comum. Com a ascensão de Maduro ao poder, a relação entre Brasil e Venezuela continuou, mas com nuances diferentes. Enquanto Lula se via como um parceiro essencial em momentos de crise, Maduro era a continuidade do chavismo, com a mesma retórica anti-imperialista. Isso trouxe à tona um dilema interessante: como um líder pode apoiar um aliado que apresenta uma visão tão parecida, mas que, ao mesmo tempo, enfrenta desafios internos e críticas crescentes sobre suas práticas autoritárias? Aqui, a comunicação se torna fundamental. É vital que os cidadãos estejam cientes do histórico, para que possam formar suas próprias opiniões informadas e contribuir para um debate saudável. À medida que essa relação evoluía, as expectativas se tornavam mais complexas. Lula defendia a estabilidade na Venezuela, mas a crescente repressão e a violação dos direitos humanos começaram a gerar desconforto. Essa situação é um convite à reflexão: como um país pode se comprometer com a democracia em um cenário onde seus aliados não seguem o mesmo caminho? Essa pergunta ecoa enquanto avançamos para a crise da aliança entre Brasil e Venezuela, que começou a se materializar à medida que as promessas de Maduro começaram a ser desconsideradas. A crise na aliança entre Brasil e Venezuela se acentuou nos últimos anos, especialmente com o crescimento da repressão sob o governo de Maduro. Inicialmente, o apoio de Lula a Maduro foi visto como uma continuação de uma relação sólida, mas à medida que o regime se tornava mais autoritário, essa dinâmica começou a mudar.
A brutal repressão aos opositores e a manipulação de processos eleitorais geraram um ceticismo crescente dentro do Brasil, especialmente entre aqueles que defendem os princípios democráticos. A pergunta que surge é: como um líder pode continuar a apoiar um regime que desvia do compromisso com a democracia? É fundamental que os cidadãos e os líderes políticos reflitam sobre a responsabilidade que têm de responder a essas situações. Para o Brasil, isso significa um desafio em manter a diplomacia enquanto questiona práticas autoritárias. A população pode se envolver nesse debate acompanhando as notícias e participando de discussões sobre política internacional. O conhecimento é um poderoso aliado, e livros que exploram a história política da América Latina, como As Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, podem oferecer uma base sólida para compreender esses eventos complexos. Como resultado desse cenário, Lula percebeu que apoiar Maduro sem questionar suas ações poderia manchar a imagem do Brasil como um defensor da democracia. Essa percepção conduziu a um ponto de inflexão nas relações, levando Lula a buscar soluções internas e afirmar sua posição no cenário internacional. Assim, enquanto a crise se intensifica, surge a questão de como essa relação histórica poderá ser moldada no futuro, especialmente à luz do veto à entrada da Venezuela no BRICS. O veto de Lula à entrada da Venezuela no BRICS representa um momento decisivo nas relações entre os dois países. Essa decisão não apenas destaca a postura de Lula em relação ao regime autoritário de Maduro, mas também reafirma o compromisso do Brasil com a democracia e os direitos humanos. Ao optar por não legitimar um governo que desrespeita princípios democráticos, Lula sinaliza que o Brasil se posiciona como um líder moral na América Latina, buscando construir uma imagem sólida no cenário internacional. É uma escolha que pode ser difícil, mas essencial em tempos de crise. A decisão de vetar a entrada da Venezuela no BRICS, um bloco que inclui potências emergentes como Rússia e China, não foi apenas uma questão de política interna, mas também de estratégia internacional. A questão que se levanta é: como essa postura pode impactar a influência do Brasil na região e no mundo? Para muitos, essa decisão pode ser vista como uma declaração de que o Brasil não se submeterá a alianças que comprometam seus princípios democráticos. Para o público, isso é uma oportunidade de reflexão sobre como a política pode ser um reflexo dos valores de um país. É interessante observar como esse veto repercute nas relações com outras nações. Enquanto Maduro responde com retórica provocativa, o Brasil se vê na posição de reafirmar seu papel de liderança moral. Essa situação gera um ciclo contínuo de tensão e diálogo, onde cada ação provoca uma reação. À medida que a tensão se intensifica, a pergunta seguinte é: qual será o impacto nas relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela e como isso moldará o futuro da política na América Latina? A crescente tensão nas relações entre Brasil e Venezuela levanta a questão sobre a possibilidade de uma ruptura definitiva. As provocações de Maduro, incluindo ameaças diretas ao Brasil, não apenas tensionam as relações diplomáticas, mas também criam um ambiente de desconfiança que pode dificultar qualquer tentativa de reconciliação. Essa situação exige uma análise cuidadosa de como os dois países podem navegar por essa crise. A maneira como a população brasileira e os líderes políticos respondem a essas ameaças será crucial para determinar o futuro dessas relações. A natureza dessa crise pode ser vista sob diferentes ângulos. Para Maduro, essa retórica de confrontação pode ser uma estratégia para consolidar apoio interno, desviando a atenção das dificuldades econômicas e políticas que enfrenta. Já para o Brasil, a resposta firme pode reforçar sua posição como um defensor da democracia na América Latina. A interação entre esses dois países, portanto, é um exemplo claro de como as ações em política internacional podem refletir questões internas, um fenômeno que o público deve estar atento. Enquanto se observa essa dinâmica, fica a pergunta sobre o futuro. Será que a Venezuela continuará a se isolar com suas políticas autoritárias, ou haverá espaço para um diálogo que permita a reconciliação? À medida que as relações se deterioram, é essencial que a população esteja ciente do impacto dessas decisões. A maneira como os cidadãos se envolvem e se informam sobre essas questões pode ser a chave para moldar a percepção pública e, por consequência, as políticas futuras entre Brasil e Venezuela. Agora que exploramos as tensões entre Brasil e Venezuela, é hora de refletir sobre o que isso significa para você. O que você faria se estivesse na posição de Lula?
A maneira como essas relações se desenrolam pode afetar não apenas a política externa, mas também a percepção da democracia e dos direitos humanos na América Latina. Pergunte-se: como você pode se envolver mais nas discussões sobre política em sua comunidade? A história entre Brasil e Venezuela é um lembrete poderoso de que as ações de hoje moldam o amanhã. Incentive-se a aprender mais sobre o contexto e as implicações dessas relações. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando essas questões cruciais e ampliar seu conhecimento sobre a dinâmica política da região. Afinal, o entendimento profundo dos eventos atuais pode ser a chave para um futuro mais informado e ativo.